Nós já estudamos um pouco das pterodófitas, das plantas briófitas, pterodófitas, angiosperma e gimnospermas, não é isso? Então, nós trabalhamos todo esse tipo de planta, né? E nós agora vamos trabalhar as plantas angiospermas, mais específico, porque é a planta mais completa que nós temos, onde ela tem raiz, caule, flores e frutos, certo? Então, abre aí a página 217 e a gente vai falar um pouquinho da raiz, tá? A raiz serve para quê? Lá no infantil, lá no Fundamental 1, vocês sabiam que a raiz serve para fixar a planta na terra e retirar os nutrientes que a planta precisa, como água e sais minerais, para ela produzir a sua alimentação, porque as plantas, elas são autotróficas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Então lá, uma raiz típica apresenta 4 regiões: as das ramificações, a pilífera, a lisa e a de reprodução celular, certo? A gente vai aprender agora a raiz ao fundo, certo? A região das ramificações fica mais acima, mais próximo do solo, do solo aparente, né? E as regiões pilíferas vão entrando mais na região mais profunda da terra. É onde tem os pelos absorventes, onde eles tiram o quê? Os sais minerais e a água da terra. Tem a região lisa e a região de reprodução da célula, que fica na ponta dessas raízes e sempre bem a fundo, que nós chamamos de coífa, certo? As regiões das ramificações, além de aumentar a área das raízes, ajudam no processo de fixação. Então, as ramificações servem para fixar a planta na terra, certo? A região pilífera tem pelos finíssimos que, em contato com o solo dele, retiram a água e os sais minerais, servem para retirar. É a região absorvente. A região lisa é a porção da raiz onde se alonga ou cresce em comprimento, que é aquela região que cresce para poder chegar na ponta, na coífera, onde a planta se reproduz. A região de reprodução da célula apresenta células em intenso processo de divisão. Além, novas células são continuamente reproduzidas ou produzidas, né? A coífa é uma espécie de capuz que protege a extremidade delicada da região lisa. Sem a coífa, as células da região de produção podem ser destruídas quando em contato com os grãos duros do solo, certo? Então, tem a coífa, que é o tipo assim, vamos supor, aqui é a nossa raiz, certo? Nessa parte mais próxima do solo, né, da solo aparente, né, acima do solo, tá a região das ramificações, onde eu tenho a raiz que segura a planta no solo. Mas aqui nós temos a região de pelos ou políferas, que é aquela raiz fininha onde vai tirar os nutrientes do solo. E aqui é a parte lisa da raiz e aqui é a coífa, que é tipo uma capinha que protege essa ponta, que aqui é onde eu tenho as células de reprodução, tá? Então vamos lá, temos vários tipos de raiz. Sério, professora? Sim, temos vários tipos de raiz. E nós podemos classificá-las a partir de suas características e sua função. Quando a forma uma raiz pode ser perpendicular ou axial ou vasiculada. Então vamos lá, vamos entender realmente o que é isso. Vamos pegar uma raiz perpendicular ou axial. Bora lá, perpendicular ou axial. São a raiz que cresce perpendicularmente, ou seja, cresce de lado ao solo e possui um eixo principal no qual saem as ramificações. São denominadas axiais ou perpendiculares, né? Que saem de lado. São típicas das plantas dicotiledôneas e gimnospermas e pode se aprofundar a muitos metros do solo. Gimnosperma, mas você sabe que aquelas plantas que não têm a sua formação completa como a angiosperma, tá? E vamos lá, raiz vasiculada. Quando não há uma raiz principal e todas as raízes partem do caule, do ponto em que ela entra na terra, tem-se a raiz vasiculada, né? Ao arrancar um pouco de capim ou grama do solo, você pode ver um amaranhado de pequenas raízes, sem que nenhuma dessa tenha destaque. Não se fala nesse caso em raiz principal ou raiz secundária. Muitos denominam raiz vasiculada, de uma raiz em cabeleira.
raiz vasiculada e a raiz encabeleira, que é aqueles graminhos. A gente arranca a grama, vocês veem aquele monte de pelinho que saem da raiz, né? Aí temos a raiz tuberosa. E aí vocês já conhecem um pouquinho dessa raiz. São as raízes que acumulam reservas alimentares. A cenoura, a beterraba, o rabanete, a mandioca. Mandioca é a macaxeira, tá? A batata doce, são exemplos dessa raiz. As reservas alimentares, principalmente o amido, o açúcar dos vegetais, são guardados pela planta até serem usadas para a produção de novas folhas, flores e frutos. As raízes são colhidas e o amido é utilizado antes que a planta comece a usá-la como fonte de energia. Então vamos lá, a raiz tabular. Certas árvores, como as figueiras, apresentam raízes que as mantêm firmes no solo. Essas raízes lembram tábuas lisas, né? E garantem maior estabilidade, contração dos ventos fortes, além de aumentar a superfície respiratória, às vezes alcança a altura de uma pessoa, né? Aquelas raízes tabular. Aí vem a raiz respiratória. Você já viu um mangue? Quem já viu um mangue, observa que as raízes, elas são, muitas delas é pulada para fora, porque é uma raiz que respira. E aí, então, os mangues, ele tem as raízes para fora, que é aquelas raízes que respiram, né? Agora vamos para a parte do caule, né? O caule, você sabe que ele também serve de condutor dos sais minerais até as folhas, não é isso? Mas existem regiões do caule que a gente precisa estudar detalhadamente. Pronto, o caule tem vasos lenhosos. Normalmente os vasos lenhosos são tubos muito finos localizados próximos à região central do caule, que é aquele que faz o transporte, né? Tem o vaso liberiano, conduz a seiva orgânica, tem o vaso lenhoso, conduz a seiva bruta, e tem o caule, tem a condução da seiva e sustentação, né? Ele é responsável, o caule. E as raízes, a absorção da água e sais minerais. Então tem dois tipos de vasos. Assim como o ser humano tem dois tipos de veias, que tem as veias e as artérias, ele tem um vaso liberiano e tem um vaso lenhoso. O vaso liberiano conduz a seiva orgânica e o vaso lenhoso conduz a seiva bruta. Ou seja, conduz a seiva bruta, aí transforma lá pela fotossíntese e volta a seiva orgânica, a seiva já estipulada, né? Então temos os tipos de caule. Tem caules aéreos, subterrâneos, tem o tronco, tem a estipe, tem o como, tem a haste, tem o estolho, tem o cladódio, tem o bulbos, tem a tuberculosos e a rizomas, tá? Então vocês vão dando olhando aí um pouquinho. Ainda tem as adaptações do caule, como as cravinhas, que são ramos bem finos que se enrolam em um suporte. Por exemplo, o maracujá, né, a planta do maracujá. Os espinhos são formações pontiagudas originadas dos tecidos profundos do caule, como a laranjeira, o limoeiro, as rosas. E na roseira não há espinhos verdadeiros, mas sim acúlios, que são estruturas afiadas originadas de tecidos mais superficiais da epiderme da planta, né? O revestimento mais externo da planta, por isso destacam-se facilmente. Então, agora vocês vão responder, meus queridos, a página 228 e 229 do nosso livro, certo? Tenham uma ótima tarde. Tchau, tchau!